Bom, falei para vocês antes, tá? Continuando a gravação, tá? A configuração da ferramenta, então, ela dependia de duas coisas, tá? Da configuração da identificação do solicitante e da configuração das conexões, tá? Então, tendo isso feito, a gente pode partir para a configuração da ferramenta em si, tá? Que fica aqui em administração, avançado, segurança, configuração da gerenciamento de contas. Aí tem o que a gente já viu antes, né, o parâmetro para habilitar a ferramenta. E aqui a parte que a gente pulou, que é a configuração das conexões. De que consiste essa configuração, tá? Ele agrupa, ele cria uma grid agrupada aqui pelo tipo de conexão, né? Então, Active Directory, se eu tivesse um LDAP, ele ia criar mais um agrupamento aqui, então ele diferencia o LDAP de AD nesse caso, tá? E aí, para cada uma das conexões que eu criei, eu vou poder configurar qual é o perfil de chamado, o perfil de atendimento que vai ser aberto quando houver alguma operação executada nessa conexão, e qual é o tipo de acompanhamento do registro que vai ser adicionado a essa conexão, a esse chamado. E o que acontece? Toda operação vai gerar um chamado, um atendimento novo, vai ser registrado um acompanhamento automático lá dizendo o que foi feito, ou com um log de erro, caso tenha acontecido algum erro. Se for com sucesso, né, daí dentro daqueles parâmetros que a gente configurou, no caso do AD e do Office, quem trata se foi com sucesso ou não é o próprio Qualitor, né? A gente não precisa configurar nada, porque como ele acessa as funções diretamente, ele já sabe se retornou ok ou com erro. Se for ok, o atendimento é encerrado, né? Então ele é aberto, registrado e encerrado. Se deu algum erro, aí o chamado vai ficar aberto, o atendimento vai ficar aberto, porque houve a solicitação, houve a tentativa de ser feito automaticamente, não foi possível, aí o chamado vai ficar aberto, vai ter que ser atendido pelo pessoal que tiver configurado ali, pela equipe que tiver configurada, de acordo com a configuração do perfil. O erro em si vai ficar registrado no acompanhamento, então a equipe vai receber aquilo ali, ela já vai ver por que não pôde acontecer a operação automatizada, né? E no caso de encerrar, ele está acompanhamento zerado. Sim. Ele não vai ter horas, não vai contabilizar horas nesse caso. Aqui a gente tem habilitar o gerenciamento de contas Qualitor, né? Troca de senha, desbloqueio de usuário, e aí para o gerenciamento de contas do Qualitor a gente tem um perfil, um tipo de acompanhamento também. Então, quando eu efetuar operações de desbloqueio de usuário ou de troca de senha do Qualitor, e quando a gente fala usuário aqui é o usuário final, né, solicitante, ele vai abrir um chamado usando um perfil, ou um incidente, ou uma requisição, e vai adicionar um acompanhamento, e aí vai ficar aberto ou não, dependendo do sucesso ou não da operação. No caso de Qualitor é difícil que dê errado, né? Mas pode acontecer. Então essa configuração aqui que ficou faltando antes na ferramenta, tá? Aí as outras configurações a gente já viu antes, né? Quantidade de questões, quais são os campos que vão ser solicitados e tal. O que a gente tem agora, tá? É a configuração do solicitante, tá? A identificação dele nas conexões e o preenchimento de dados e respostas às questões. Então, aquilo que eu comentei antes com vocês, de que o solicitante, ele vai ter que de alguma forma ser identificado dentro de cada uma das conexões, seja do SAP, do Office. Então, no cadastro dele que a gente configura isso. Então, deixa eu pegar aqui. Primeiro, pegar o meu contato. No cadastro de contatos tem aqui uma aba gerenciamento de contas. Aí aqui eu seleciono qual é o tipo de conexão.
Aí ele vai filtrar aqui para trazer as conexões que eu tenho ainda, que eu não tenho configurado. Aqui eu já configurei de todas, tá? Mas eu vou excluir o Office aqui, por exemplo. Estou excluindo o Office. Vou adicionar aqui Office 365. Aí aqui eu tenho a conexão de Office que eu cadastrei. E aqui eu vou dizer qual é a identificação do usuário que eu estou... do meu usuário aqui, o que vai identificar ele no Office. Qual é a informação única que vai fazer com que esse usuário seja identificado entre os usuários lá do Office, que nesse caso é o e-mail. Aí, o que a gente tem de automatização aqui, tá? No caso do SAP tem aquele campo lá que a gente marca dizendo que é o campo de identificação. Não sei se vocês lembram, né? Então, sempre que houver sincronização, ele vai pegar o valor daquele campo e vai jogar para cá, na conexão do SAP. Não vou precisar informar manualmente. E o AD, a mesma coisa, ele sempre vai pegar o campo de identificação e vai jogar para cá. Só não sei se é automático, deixa eu confirmar aqui. Vou pegar o cadastro de conexões da LDAP. Vai ter que estar lá e aqui também, é isso? Não, na verdade aqui é que aqui é a configuração de o mapeamento dos campos, né? Qual campo do LDAP ou do AD vai alimentar qual campo do contato, tá? Só que associar conexão aos contatos no gerenciamento de contas. Eu tenho esse parâmetro aqui, ó. Se eu tiver com esse parâmetro marcado, ele vai pegar o campo de identificação padrão, que é o SAM Account Name aqui, e ele vai jogar para cá sempre que eu sincronizar. Sempre que houver a sincronização, ele vai pegar o valor do SAM Account Name e vai jogar aqui, tá? Mas tendo o parâmetro marcado, tá? Se eu não tiver esse parâmetro marcado, ele não vai atualizar ali nas conexões. E no caso do Office e dos sistemas legados e do SAP, aí eu não tenho que fazer, tem que ser no SAP não, SAP até pode ser automático, mas o Office do sistema legado eu vou ter que vir aqui, vou ter que informar, né? Aí parte da rotina de atualização, né, se for algo periódico, tem que ser feito de alguma forma, tem que se automatizar para se manter esses dados atualizados. Tá? Então, basicamente, o que quer dizer isso aqui, tá? Quando eu, com o meu contato, seja no quadro solicitante, seja por um link externo, ou seja ligando para a central, quando eu me identificar como Marco e ele for executar alguma coisa no AD, ele vai passar para lá o M. Borges dizendo que é o M. Borges que está querendo, é o M. Borges que tem que ser desbloqueado, ou é a senha do M. Borges que tem que ser resetada, ou é o M. Borges que tem que ser ativado. Então, para isso que serve, é a identificação única do contato dentro de cada uma das operações das conexões que eu tenho configurado. Tá? E a gente tem o preenchimento de dados e respostas às questões dentro do quadro solicitante. Tem a opção aqui de editar meus dados. Tá. Eu vou apagar as questões que eu já tinha respondido aqui para mostrar para vocês essa janela aqui que não deveria estar aparecendo aqui, e sim quando eu logo, tá? Ó, o meu cadastro aqui eu não tenho nada preenchido, tá? Então vocês viram que eu configurei para disponibilizar e-mail, CEP, CPF, telefone para preencher,
E eu disponibilizei essas 4 questões aqui para serem respondidas, sendo que tem um mínimo de 3, né? Tudo isso na configuração de segurança que a gente fez lá nos parâmetros de atendimento. Vou fechar aqui, vou sair. Agora que eu não tenho mais os dados informados, eu vou logar de novo. Ó, existem informações incompletas no seu cadastro. Por favor, preencha os dados clicando aqui. Tem um link aqui que vai para aquela janela que eu mostrei para vocês antes, tá? Ou acesse a opção editar meus dados para preencher as informações pendentes. Enquanto seu cadastro estiver incompleto, você não terá acesso à abertura de requisições, nem acesso ao catálogo de serviços. Mas qual é a intenção, tá? A intenção é que a partir do momento que eu tenho uma obrigatoriedade de campos, de perguntas que têm que ser respondidas, o solicitante não consegue gerar demandas enquanto ele não tiver isso preenchido. Então ele vai poder ver chamados antigos, já abertos, enfim, mas ele não vai conseguir abrir nada de novo. Então se eu clicar aqui, vai abrir a janela aqui, né? Ou então, se eu vier aqui, ó, vai ter uma exclamação do lado mostrando que as informações estão incompletas, tá? Então eu clico aqui. O que a gente está falando de isso aqui, a gente não chegou na ferramenta ainda, tá? Isso aqui são os dados do cadastro do cara. Isso, e ele vai poder preencher dados do cadastro dele e dados relativos às questões que foram disponibilizadas para ele responder, questões de segurança. Aqui o CEP da Constat, vou botar o CPF 000, telefone vou botar aqui 30256699, tá? E as questões de segurança, tá? Se eu processar, ele vai dizer que alterou o registro, só que ele tá sempre trazendo aquela janela de volta, né? Isso é um erro. Ele gravou, só que as questões de segurança continuam não respondidas, né? Então, vou colocar aqui, conforme o nome de sua mãe, vou ter aqui a Ana. Tá aqui o mês da sua data de nascimento, ó, mês 10. Data de admissão na empresa, tá? Foi em 1/1/2005. Adiciona a resposta. Ó. Ele pede no mínimo 3 questões. Se eu respondi 3, ele correto. O ideal aqui seria que ele deixasse responder todas, tá? Ele pode sortear uma que não tenha preenchido. Não, mas é que não, ele não sorteia o que tu não tem preenchido. Só que ele tem que permitir tu preencher mais do que o mínimo, né? Ele está exigindo o mínimo, e aí tu preencher o mínimo, ele não mostra mais. Mas isso pode ser melhorado, né? Então essa é a forma do usuário final atualizar os seus dados, tá? Tudo que eu configurei lá no Qualitor, ele me exigiu aqui, né? Se eu logar de novo agora, ele já não vai me pedir, não vai me exigir essas informações, né? Se eu excluir uma questão aqui, ele já vai me permitir colocar outra, né? O primeiro animal de estimação foi o, sei lá, Popeye. Aqui, então, tem essa questão da obrigatoriedade também, né? Ele não vai conseguir gerar demandas se ele não tiver esses dados preenchidos, tá? Isso usando o 810, ele está na 8, Não,
O AMT ele tem na 8, na 710, se eu não me engano. Na 7. E aí parece que vai ter que ser feito para 8, mas é projeto. Hoje, 7, 710 e 810. Então a gente falou da configuração do solicitante, tanto lá no cadastro dele, né, da identificação dele dentro de cada conexão, e os dados dele que ele preenche no solicitante. Tá? Aí a gente vai para a utilização da ferramenta, que é onde é que ela vai estar disponível e como é que ela funciona. Tá? Até aí só preparou o ambiente. Até agora a gente só configurou. Tá? Agora a gente vai para a utilização da ferramenta mesmo. Então a gente tem 6 possibilidades aqui. Tá? No Qualitor Atendente, eu tenho acesso pela toolbar. Vou deixar aqui. Então, pela toolbar eu tenho aqui esse cara, gerenciamento de contas. Eu clico aqui e ele vai me abrir a janela. Aí na hora que tu ligou lá, que você setou o parâmetro que ia usar, e automaticamente já dava no íconezinho, é isso? Sim. E ainda tem a configuração de onde é que eu vou disponibilizar, se vai ser só na toolbar, na categoria, né? Então eu cliquei ali, primeiro, como eu falei, tá? A ferramenta é sempre a mesma, independente de onde eu acesso ela, tá? Ela é sempre a mesma e tem o mesmo funcionamento. A diferença é que, dependendo do lugar onde eu acesso, eu vou pular etapas. Se eu estou no solicitante, eu não tenho por que identificar o usuário é quem tá logado, tá? Eu não vou precisar validar a identidade dele porque ele já teve que informar a senha dele para logar. Tá, então a gente vai pular direto para a configuração de operações, por passo 3 ali. Mas sempre que é pelo atendente, pela toolbar, eu vou começar do passo 1. Quando eu acesso pelo chamado ou pelo catálogo de serviços, ele vai pular também o passo 1, vai para o passo 2, porque eu não preciso dizer quem que eu estou atendendo, porque o chamado tem já um solicitante. Né? Então esse solicitante vai ser sempre do chamado já. Então aqui a primeira coisa, quem que vai ser atendido? Então tem uma instrução ali, utiliza o campo de pesquisa abaixo para identificar o usuário que será atendido. Pesquisa busca dados nos campos nome, matrícula, login de rede de e-mail. Então eu vou procurar aqui Marco. Ó, ele trouxe um monte de gente aqui. Tá aqui o meu usuário. Né? Se eu clicar aqui, ele vai selecionar, selecionado o usuário Marco Aurélio Pintos Borges da cliente Qualitor SA. Eu podia colocar aqui direto o meu login. Ele vai trazer só eu. Enfim, é uma ferramenta de pesquisa, tá? Clicando aqui não necessariamente vai avançar direto, ele vai só mostrar aqui embaixo quem foi selecionado e vai liberar o botão de avançar. Aí tem que confirmar a identidade do Marco, né? Tem que dizer se o Marco realmente é a pessoa que ele diz que ele é, tem que confirmar os dados. Vocês lembram que lá na configuração a gente colocou para o modo de validação ser aberto? O que acontece? Eu vou estar no telefone e o cara vai dizer, tá, qual é o teu CPF? Ah, é 001. Não, tá errado, não é o que eu tenho aqui. Já não vou poder atender esse cara, né? Qual é o teu nome do primeiro animal de estimação? Ah, foi o Brutus. Não foi o Brutus. Então a validação de identidade falhou, não vou poder seguir. Claro, se o cara vai ter que acertar 2 de 3 ou vai ter que acertar todas quando a verificação for aberta, depende do cliente. A gente não tem. Isso é humano. Isso é humano, é processo, porque o botão avançado está liberado aqui. O cara pode errar todas e o cara liberar. A gente não tem. A partir do momento que tu deixa aberto, tu está abrindo mão de que a informação certa tenha que ser digitada. Tá? Digamos que o cara não é. O cara ligou lá e ele não sabe, né? Não vai ser atendido. Beleza, vem aqui, cancelar a operação. Cancelou a operação como se não tivesse existido o atendimento. Eu vou vir aqui e vou alterar para ser fechado, tá? Acessei, ok. Vou ter que logar de novo.
Tá? O meu usuário não tem acesso na cadeia. Vamos lá. O cara ligou de novo. Ele Borges. Achei ele aqui. Avanço. Ó, aí ele tem que preencher. Qual o teu CPF? É 000. CEP 90 240 512. Primeiro animal de estimação, papai. Nome de sua mãe, vou botar aqui Júlia. Existem respostas incorretas. Verifique os campos de destaque. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas está com uma bordinha vermelha ali. Agora eu vou botar o CPF errado. Ele não reconhece a diferença de maiúsculo e Não, é case insensitive nesse caso, né? Ó, acertei o nome da mãe e errei o CPF agora. Que eu acertei todas. Então, digamos que eu liguei, acertei as respostas, aí aqui eu vou configurar todas as operações que estão disponíveis para o meu usuário. Ó, operações disponíveis para o usuário Marco Aurélio Pintos Borges, do cliente Qualitor SA. Aí aqui ele vai me mostrar tudo que eu posso fazer para esse cara. Eu tenho aqui o sistema Qualitor, a conexão Qualitor, a identificação dele é o do cliente Qualitor SA, esse é o nome do usuário, eu vou querer desbloquear ele e fazer um reset de senha. E a senha nova eu vou gerar aqui, vai ser essa aqui. A senha a gente não busca do AD, tá? Mesmo que tendo uma configuração de sincronismo com o LDAP do Qualitor, ele não grava a senha do AD no banco do Qualitor, ele simplesmente valida a senha que tu digitou com o AD. Então não vai fazer, não tem correlação as duas. A gente está vendo um cenário onde o usuário tem configuração em vários sistemas diferentes, tá? Não sei se vai ser o caso de uso mais usado, tá? Porque como a gente vai ter a possibilidade de direcionar isso via catálogo de serviço, eu acho que vai ser bem mais prático a gente se montar um catálogo e quando cair na ferramenta ter uma opção só disponível, ou duas, sabe? O cara navegou no catálogo, chegou na ferramenta ali só para desbloquear o usuário no AD ou só para desbloquear o usuário no Qualitor. Porque pelo catálogo, depois a gente vai ver a configuração do catálogo, pelo catálogo ele já foi filtrando e já disponibilizou só aquela opção, tá? Então esse cenário aqui do usuário com um monte de opções aqui não é o cenário mais comum, tá? No AD, vamos ver, eu vou colocar que vai dar erro, tá? Porque o meu usuário não é o administrador. Então eu vou ativar o usuário e requisitar a troca de senha no próximo login, tá? Aí aqui eu tenho, tá? Office 365, reset de senha e desbloqueio de usuário. Reserva de sala, daí aqui tem as operações que eu cadastrei. Reservar a sala, cancelar a reserva. Aí o cancelar a reserva eu botei que tem um parâmetro que é o número da sala. No SAP eu cadastrei um reset de senha. Aí aqui eu tenho que informar a nova senha. Então tem outro parâmetro que vai ficar oculto, que é o User ID, que eu coloquei lá, só que ele vai herdar do cadastro do contato, então eu não vou precisar informar nada aqui. Então, todas as configurações que a gente fez nas conexões, vocês estão vendo aqui disponíveis, tá? Por quê? Porque eu abri pela toolbar ali, ele vai me listar tudo. Se eu pegar esse usuário, o meu usuário ali, e tirar a identificação no cadastro dele, eu tirar o vínculo dele com o Office 365, por exemplo, ele já não vai ter opções de acesso e de operações do Office 365. Então aqui é um caso onde ele tem acesso a tudo, tá? Então o que eu marquei? Reset de senha e desbloqueio no Qualitor e no AD ativar o usuário e requisitar a troca de senha no próximo login, tá? Então ele vai fazer, são 4 operações que eu selecionei. Quando eu avançar aqui, ele vai me dar um resumo, tá? E aí ele ainda não executou nada, tá? Ele está aqui no resumo. Se eu clicar em finalizar, aí ele vai fazer. Ele está abrindo o chamado. Ó, requisição aberta com sucesso, realizando a operação reset de senha.
Operação reset senha do usuário realizada com sucesso, acompanhamento registrado, requisição encerrada. Vou para o próximo. Requisição usando esse perfil, requisição aberta, código tal, operação desbloquear usuário, operação realizada com sucesso, acompanhamento registrado, requisição encerrada. Tá? Isso tudo dentro de quadro, sistema Qualitor, tá? Dentro dessa conexão aqui. Aí aqui embaixo ele tem o que? O Active Directory, identificação, aí iniciou as operações, abriu a requisição aberta com sucesso, realizando a operação, requisitar troca de senha no próximo login. Falha ao realizar a operação. Aí aqui, ó, foi especificado a sintaxe de nome distinto inválido. Então deu um erro de DN lá. Então não chegou nem a ser um problema de permissão de usuário, foi um problema na configuração mesmo do AD, dentro do Qualitor. Tá? Mas se a gente corrigisse essa, ia surgir outra depois, a gente não ia conseguir. Né? A ideia aqui era mostrar a falha mesmo. Tá? Foi registrado o acompanhamento. Tem a opção aqui de ver o log, tá? Então ele traz os erros, especificados, tá? Não tem o clique aqui para ver o erro. Depois que eu executei, eu fecho aqui. Então, no caso ali, eu tive 2 operações com sucesso e 2 com erro. Então, eu consegui desbloquear o usuário no Qualitor, consegui resetar a senha no Qualitor. As 2 operações na demo eu não consegui fazer. Mas, né, vamos pensando num ambiente onde tu tem acesso a um usuário de administrador, tanto no AD quanto no Office, tu tem as funções no SAP configuradas. Tudo que tu configura, tu vai poder automatizar para o cliente. Né? Então ele vai poder fazer esse atendimento, esse autoatendimento ou atendimento via telefone. Né? Vai gerar registro no Qualitor e ele não vai precisar acionar uma equipe de suporte para fazer o desbloqueio, enfim. Vai matar no sistema. Né? O sistema já vai estar fazendo tudo isso. Tá? Catálogo de serviços. Aqui acho que é a parte mais que dá para deixar mais integrada com o que se já tem hoje. Tá? Se a gente pegar serviços voltados ao cliente, vou pegar aqui configuração serviços. Qualitor. Ó. Habilitar esse serviço para o solicitante. E aqui eu tenho a opção executar a ferramenta de gerenciamento de contas. Tá. O que vai acontecer quando eu clicar nesse serviço lá no catálogo? Tá? Ele vai abrir a ferramenta aqui. Ele deveria estar listando os tipos de conexão que a gente tem, né? Que é AD, Office 365, SAP, sistemas legados. E eu posso direcionar não só para uma conexão específica, por exemplo, eu quero que, clicando nesse serviço, disponibilize todas as operações de Qualitor. Mas eu posso direcionar para uma operação específica. Por exemplo, clicou nesse serviço, já cai direto no reset de senha, por exemplo. E aí vai fazer com que eu consiga direcionar pelo catálogo as operações, uma operação por serviço, ou
criar um serviço para uma determinada conexão e aí dentro desse serviço ter as operações, todas as operações. Aí vai depender do nível de detalhamento do catálogo que o cliente vai querer, né? Mas a gente tem essa opção. E aí isso faz com que quando o cara navegando pelo catálogo lá, ele já vai conseguir direcionar o serviço e a ferramenta porque ele quer. Não vai precisar selecionar lá depois na hora da execução. Executar a ferramenta. Aqui eu informo o tipo de conexão, a conexão e a operação. Então eu fiz aqui. A gente vai ter um para reset de senha no catálogo, e vai ter que ter um serviço para desbloqueio. Ou então eu deixo a operação em branco e crio um qualitor. Aí dentro, quando eu clico nesse serviço, ele vai abrir qualitor ali e com todas as operações, desbloqueio e reset. Se eu não especifico a operação, ele traz todas. Ele traz todas. Isso. O acompanhamento a gente já viu que ele não está registrando, né? Mas vamos ver aqui. Mas ele vai informar tipo que o acompanhamento foi que essa tarefa feita ali. Isso. Ninguém sabe. Aqui que vai acontecer, né? Para cada operação, provavelmente a gente vai ter uma classificação, uma categorização diferente, né? Eu vou ter um perfil para cada operação, uma só categorização, um título específico, uma descrição específica. Aí aqui no histórico vai ter o que foi feito, né? Troca de senha e tal. Então, pelo atendente, né? A gente já viu pela Tubar, o catálogo de serviços é só pelo solicitante. Aqui eu estou no cadastro de etapas do fluxo, tá? E aí tem a opção aqui de habilitar a ferramenta de gerenciamento de contas nessa etapa. Eu vou processar e agora eu vou fazer uma pesquisa de chamados que estão nessa etapa de alocação de recurso. Vou ver se eu tenho algum atendimento aqui que está um incidente que está nessa etapa para a gente ver a chavezinha lá. Eu peguei um incidente que está na etapa que eu acabei de configurar, tá? Só que eu tenho que ser o responsável pelo atendimento. Vou capturar ele aqui. Esse cara aqui deveria ter aparecido de primeira. Tá? Ele fica disponível nesses casos, tá? Vocês veem que é uma chavezinha aqui que eu configurei a etapa e que, quando tiver nessa etapa aqui, o gerenciamento de contas vai estar disponível. Aí se eu clico aqui, ele vai me abrir a ferramenta. E aqui ele, né, deveria já ter, não precisaria ter que identificar, porque o chamado já tem um solicitante aqui, né? Então, ele já deveria trazer aqui esse cara selecionado e cair direto aqui. Esse usuário, esse solicitante, o cadastro dele não está preenchido. Então, ele barrou aqui. Por quê? Porque existem informações incompletas no cadastro do usuário. Por favor, informe ao usuário que ele deve preencher seus dados acessando a opção editar meus dados no portal do solicitante. Enquanto seu cadastro estiver incompleto, ele não terá acesso à abertura de requisições, ao catálogo de serviços e autoatendimento através da ferramenta de gerenciamento de contas. O que a gente fez? A gente criou uma configuração de campos obrigatórios de questões de segurança e um número mínimo. Até agora eu estava usando o meu usuário, eu loguei lá no solicitante, preenchi os dados e aí liberou. Esse usuário que eu tentei usar aqui, ele não tem essas informações preenchidas. Se eu botar o meu aqui, esse problema já não vai acontecer, ó, porque eu tenho informações para passar.
E aqui é a mesma coisa, segue o mesmo princípio. Como eu falei, o que muda é o ponto. Tá? Categoria, vou pegar aqui categoria desenvolvimento corretivo. O princípio é o mesmo, só que ao invés de liberar o acesso ali só quando estiver na etapa, ele vai liberar durante todo o atendimento do incidente ou da requisição. Tá? Eu vim aqui na aba parâmetros, atendimento, aqui no final, habilitar a ferramenta de gerenciamento de contas e atendimentos dessa categoria. Isso foi habilitar ela fazer dentro do chamado e do teu acesso à lista, ele volta para a etapa 1. Ó, aqui apareceu, pela etapa não apareceu, agora apareceu até um texto ali, ó. Acesso à ferramenta de gerenciamento de contas. Aí no solicitante tem pelo catálogo que eu mostrei para vocês antes, né? Deixa eu acessar aqui. Então aqui pelo catálogo é o que eu mostrei antes para vocês, né? E aí tem o link externo, que aí o link externo ele pode ser chamado de um local não autenticado, tá? É como um fórum de requisição, por exemplo. Aqui avançados, segurança. Dá para fazer isso, dá para vincular esse link aqui no script, mandar executar. Tem uma opção de configurar uma opção, quando seleciona uma opção, ele abriu um link externo. Aqui, o que acontece, tá? Eu botei direto na URL ali e mandei executar. Como isso aqui geralmente vai ser um link colocado, sei lá, no intranet ou num site, aí aqui tem as orientações de tamanho, tá? Para ele ficar do tamanho certinho O tamanho que tá ali é um tamanho para ele ficar com a janela de acordo com o conteúdo, né? Como se a gente estivesse abrindo ele pelo quadro solicitante mesmo. Vamos lá. Enfim, o tamanho aqui. Então o tamanho recomendado é para que não tenha barra de rolagem, o tamanho mínimo para que não tenha barra de rolagem, né? O funcionamento é exatamente o mesmo. Então, pelo solicitante, tá? É pelo catálogo lá dentro ou pelo link externo. E depende de como vai ser direcionado pelo cliente. Então, o funcionamento basicamente é esse, tá? Se for montar um roteirinho ali, primeiro identificar as conexões, o que vai se usar Office, vai se usar SAP, enfim, OAD, configura elas, testa, e aí parte para a configuração da ferramenta, quais são as questões de segurança, o que o cara vai ter que informar, se são dados do cadastro. Depois configurar a ferramenta, né? Ver como é que vai ser a identificação dos usuários em cada uma das conexões. E ver como é que vai ser disponibilizado. Se vai ser via fluxo, categoria, só pela toolbar e para o solicitante. Se vai ser só pelo catálogo, se vai ter um link externo também. E aí, como eu falei, é extremamente simples a configuração ali. O segredo é tu ter domínio sobre as ferramentas que vão fazer realmente o trabalho, né? A gente não tem como garantir que as funções do SAP vão funcionar, né? A gente tem como garantir que o Qualiter vai lá e vai executar a função de acordo com o que está configurado. Agora, se a função vai fazer ou não o que tem que fazer, aí foge um pouco
da nossa alçada, assim, né? Com relação ao AD, aí a gente já tem mais responsabilidade. Tô informando ali o usuário com permissão, ele já tem que funcionar. Office 365 é a mesma coisa. Agora, SAP, sistemas legados, a gente está na mão do cara que fornece a integração.